Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast pra quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver de gastronomia? Opa, bom firme, bem-vindos ao mais um episódio do Na Pressão. Hoje a gente vai conversar com o chefe Adal. O cara começou aqui numa hamburgueria dentro de uma arqueria, até chegar a pratos mais requintados aí. A gente vai conversar bastante aí sobre a trajetória dele, que tem muita coisa para contar aí, uma bagagem bem interessante. E vamos para a conversa. Chefe Adal, seja muito bem-vindo. Valeu. Aí, prazer estar aqui. Show de bola. Chefe Adal, conta pra nós aí como é que foi essa história, começando aí numa lanchonete, numa hamburgueria dentro de uma arqueria. Cara, foi bem engraçado, né? Eu sempre gostei de cozinhar, aquele cara que tava do lado do pai ali no churrasco, queria meter o dedo na carne. Eu tenho uma curiosidade, assim, tipo, meu nome é meu nome por causa do meu avô. Meu avô teve só 4 filhas mulheres. E a gente veio pra Ponta Grossa, porque meu pai trabalhava junto com ele na fazenda. Então, cara, eu sempre me criei ali só no meio das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, só mulher e eu, assim, no meio. Porque eles estavam sempre na fazenda, né? Então, tipo, além do churrasco com ele, com elas ali, vendo fazer torta, fazer bolo, fazer tudo. Sempre gostei de comer, né, também. Então, sempre tava metido ali na cozinha. E quando eu fui pra Curitiba estudar, que eu fui estudar publicidade, na verdade, daí eu aprendi, assim, tive que começar a cozinhar pra mim. E eu já tinha muitos amigos que moravam lá. E a gente começou a fazer toda terça na minha casa uma janta, assim, era aquela coisa, vocês lavam, eu cozinho, beleza, vamos lá e fazemos. E fui aprendendo coisa nova, gostando do negócio, fazendo publicidade, e nisso, cara, por uma loucura, eu tava num hotel, uma vez conheci arco e flecha, sempre queria ter dado um tiro daquilo lá. Gostei e falei, vou pesquisar se tem onde eu fazer isso. Cara, a única empresa do Brasil de arco e flecha era em Campo Largo, do lado ali de Curitiba. Falei, mano, eu vou lá, certeza. Peguei, fui lá, conheci o cara, o Raul. O cara tem uma história fodida também, muito massa, assim. O cara trabalhava numa multinacional gigante, tinha um cargo gigante, assim. O cara saiu de lá pra fazer arco e flecha e montar uma arqueria, ele com a mulher dele, assim, que ele conheceu lá na Alemanha, ele é descendente alemão. E, cara, comecei a tirar, gostar, tal. Os caras, quer vir trabalhar, fazer estágio no nosso marketing, fazer publicidade? Falei, vou. Cheguei lá, cara, comecei a trabalhar ali no marketing deles, comecei a tirar bastante, comecei até a dar aula de arco e flecha junto com os caras, e tinha lá dentro um negócio assim pra servir ali quem tava praticando. Servia uns sanduíches, um negócio assim. Até o nome era a Taverna do Tuck, que era o Frei do Robin Hood, né? O Freizinho do Robin Hood. Legal. E daí, cara, eu comecei a ajudar esse brother de vez em quando, tava lá trabalhando, não tinha muita coisa a fazer, ia ali sondar a cozinha. Um belo dia ele falou, cara, eu tenho uma viagem com a minha esposa marcada pro Chile, e vou ficar 10, 15 dias fora. Você não faz aí sanduíche pra mim? Saía muito pouca coisa. Saía 3, 4 sanduíches no dia, era muito. Deu, beleza, faço. Peguei, fiquei lá e peguei gosto pela coisa. Me formei daí em publicidade, terminei minha faculdade e tal. Voltei pra Ponta Grossa, com a ideia nem de trabalhar mais em publicidade. Tava louco com arco e flecha, queria abrir um negócio de arco e flecha. Tinha um parceiro aqui, ele acabou dando pra trás na ideia. E eu tava aqui, como eu gostava de cozinhar, o que acontecia? Principalmente os amigos do meu pai tinham esse grupo de janta à noite. E, Adalberto, você não faz uma feijoada pra nós? Não faz um baião de dois? Não faz não sei o quê? Eu ia lá na internet, pesquisava como é que fazia pra eles. E comecei a gostar do negócio. Daí eu me lembro a primeira vez que um amigo do meu pai falou, cara, eu te pago pra fazer meu aniversário. Tipo, 100 pila. E compro as coisas pra você. Eu falei, beleza. E aquilo foi rolando, um dia meu pai falou, vamos abrir um bar? Eu falei, pai, se for pra investir de novo nisso, né, já pagou minha faculdade, já fez mais uma vez, cara, eu já tinha começado a veterinária, tá ligado? Antes da publicidade. Tipo, decida-se, né? Daí eu falei, cara, eu gostaria de fazer um curso de chefe. É um negócio que eu sempre gostei de aprender, de fato, as coisas, sempre fui muito curioso nisso, assim. Ele falou, então, beleza. Fui lá mais uma vez pra Curitiba, fui morar com um amigo, mudei várias vezes o lugar. Foi, cara, a passagem mais louca que eu tive, assim, por Curitiba. Morei com uns portugueses, tá ligado? Só loucura. Com aquela simpatia que só o português sabe ver. Cara. Nossa, o cara era muito engraçado, cara. E daí fui fazer o curso, e daí não saí mais. Cara, fiz o curso, durante o curso eu já fazia monitoria na própria escola, assim, com os melhores chefes que eu escolhi, assim. E, cara, eu sempre tive uma grande oportunidade, cara. Que meu pai e minha mãe, cara, sempre me deram a oportunidade de ir lá estudar, pagava meu aluguel, tudo. Então, tipo, eu não tinha uma preocupação, cara, meu Deus, eu preciso pagar minhas contas, não sei o quê. Eu podia escolher aonde trabalhar.
Legal. Então esse foi um ponto muito importante pra mim. Eu sempre bati na porta dos melhores restaurantes e pude falar, cara, nem que eu entre aqui de graça, eu quero trabalhar aqui pra aprender. E nessa eu consegui trabalhar, cara, em bastante restaurante legal lá. Ali em Santa Felicidade, do Grupo Madaloso, trabalhei em alguns restaurantes deles, porque eles têm vários. E a maior experiência que eu considero foi quando eu fui ali primeiro, tinha um amigo meu que trabalhava nesse restaurante, que era na época, acho que MB Brasserie, o nome, ele mudou algumas vezes de nome, que era da chefe Manu, que agora, inclusive, foi, né, eleita a principal chefe daqui da América Latina, entrou no top 20 chefe mundial, e depois fui pro Manu, que foi o principal restaurante dela. Então ali vi muita técnica, muita coisa. Voltei pra Ponta Grossa, fiquei 2 anos trabalhando lá. Voltei aqui pra Ponta Grossa, meu pai tava abrindo um negócio árabe. Eu tinha a ideia também de abrir alguma coisa minha, mas nesse processo existia na época, não sei se você lembra, o restaurante Aioli. Sim, onde hoje ali é o 7 Fusion Cuisine. E o chefe ali era o Justin. Ele era casado com uma brasileira, que era aqui em Ponta Grossa, abriram o bistrô aqui. Eu tive contato com a Camila na época do... Sim. Eu estudei, né, eu sou do mesmo ano que a Camila a gente estudou sempre na mesma escola, mas não na mesma turma. E até depois eu acabei entrando na Aioli, trabalhando com o Justin, eles foram embora e eu e a Águida ficamos lá chefiando o restaurante com a Camila na frente, exatamente. Ela fez parte da rede gastronômica junto com a gente. Eu lembro, essa época ela estava na rede gastronômica, eu lembro bem disso. A gente participava das reuniões juntos. Ela manda bem, assim, né? Ela também é formada em publicidade, se eu não me engano. Sim. E, cara, o Justin, assim, antes de eu trabalhar com ele, pro tipo de cozinha que eu gosto de fazer hoje, cara, ele foi o primeiro cara que me surpreendeu. Tipo, eu ia em muito restaurante bom em Curitiba, mas restaurantes bons que era aquela pegada mais ítalo-francesa, aquela coisa mais... O Justin, ele tinha pegada, cara. Ele tinha a cozinha dele. E hoje é o que eu tento fazer. Hoje todo mundo que me pergunta o que você faz, eu falo, cara, eu tento fazer a minha cozinha. Eu lembro de chegar no Aioli, assim, é que vem aquela entradinha com pães. Cara, você já ficava impressionado com os pães. Hoje eu não tô mais no Miro agora. Foi o último restaurante que eu passei, foi o Miro, e eu tava na Casa 42 com os 2 restaurantes do Grupo Miro que estão lá. Cara, hoje se você for no Miro, tem uma entradinha de pães com molhos artesanais, todo dia. Qual que foi o primeiro lugar que eu vi isso e que me surpreendeu? No Miro. E foi como cliente, a primeira vez que eu fui, entende? E daí, quando eu voltei pra cá, eles estavam precisando de cozinheiro, postaram no Instagram deles, eu fui lá e falei, cara, eu quero trabalhar com vocês. E, cara, ali foi, assim, uma escola. Foi a primeira escola, assim, o Justin deixava eu trabalhar, cara, ele, assim, cara, foi... Não o primeiro, cara, tem uma outra história muito legal, até você me perguntou quando você me mandou áudio sobre... tuas referências, se você tem ídolos e tal. E, cara, eu sou engraçado, porque, por exemplo, eu jogava tênis, eu não gostava de assistir tênis. Eu não gosto muito de ver coisas na TV, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos ídolos, pra te falar a verdade, entende? Certo. Mesmo no futebol, eu sou corintiano, mas não considero que eu tenho ídolos, entende? Mas, cara, tem 2 caras que foram muito fundamentais. Um foi o Justin, vou continuar a história daqui a pouco, e o outro foi o chefe Dirceu. O chefe Dirceu, cara, era um professor lá do Centro Europeu de Curitiba, quando eu fiz o curso. Ele tinha bastante idade já na época, assim. Ele tinha Parkinson, inclusive, cara. A única hora que parava de tremer a mão dele é quando ele pegava a faca. Era impressionante, assim, sabe? Tipo, no primeiro dia de aula, a primeira aula que a gente teve foi com ele, de cortes, ensinando a pegar na faca. E, cara, E ele sempre olhou pra mim e falou, cara, você é bom. E daí eu comecei a fazer monitoria pra ele das aulas dele. E eu me lembro uma vez que eu fiz uma demi-glace na minha casa aqui em Ponta Grossa e eu voltei e levei pra ele. E dei pra ele, achei que ele ia levar pra casa, né? E ele esquentou na hora ali na aula e provou. E daí ele me chamou, ele falou, cara, em 9 anos do Centro Europeu, nenhum aluno me apresentou uma demi-glace tão boa. Olha lá, velho. E, cara, isso me fez tão bem que isso, cara, até hoje eu tento levar pros lugares que eu vou. Você mostrar pras pessoas que elas são realmente boas. Eu acho que isso é fundamental na hora de você tratar com pessoas e você fazer elas desenvolverem seu potencial. Olha lá, pessoal, olha que dica essa daí, hein? Não é todo mundo com que certeza. tem essa postura e com faz certeza. uma diferença danada para a equipe, com certeza. Com certeza. Então ele foi um cara fundamental, porque ele sempre... E ele era um cara, ele foi o cara que trouxe o Bourbon, cara. Ele foi o primeiro chefe do Bourbon de Curitiba. Entende? Tipo, o cara era chefe em 1950, quando não existia essa história, essa figura bonitinha do chefe, que todo mundo quer ser amigo, sabe? Tipo, quando a cozinha era pauleira, né? Rockstar, não existia. Ele era o chefe, cara, sabe? Ele era o meu Lohan,
Entende? Legal. Tipo, ele era o meu, sabe? E, cara, ele foi muito importante. E num segundo ponto daí no desenvolvimento da minha comida foi o Justin. Porque ele deixava eu criar demais, ele falava que era bom, que não era. A cozinha era uma festa, era conversa, era troca de ideia. Ele errava e falava que errava, eu errava, sabe? Tipo, aquela coisa que não tinha tipo, tinha hierarquia, mas ele era um líder, não um chefe, entende? Tipo... Seguia por admiração, né? Exatamente. Tanto que quando ele saiu, que ele decidiu ir embora, ele chegou e falou... Eu falei pro Marcelo, que era o pai da Letícia, né? Pai da Camila, que era o dono do restaurante. Eu falei que agora eu posso sair porque eu tenho as duas melhores pessoas que eu já tive aqui. Que é você e a Águida. A Águida fazia muito tempo com ele lá. Ela fez Espaço Gourmet na mesma época que eu nasci. E ela hoje tá né, na parte de pão, assim, tipo, ela tá voando, cara. Ela é uma maga, mestre das magas do pão. Que massa. E foi muito legal, cara. Então, tipo, são duas pessoas, assim, que não são ídolos pelo que fizeram fora. Eles são ídolos pelo que eles fizeram na minha vida e na minha carreira, assim, sabe? São as duas pessoas que eu considero. Cara, que legal. Deixa eu só puxar um pouquinho pra trás a história, porque eu tenho perguntas pra fazer com quem realmente tá na jogada, que é o teu caso aqui. Você falou que começou com um lanche, é o começo pra muita gente, e eu tô pensando nessa galera. Claro. Primeiro, eu fiz essa pergunta pro pessoal da Hora Verde, que eles também tiveram uma hamburgueria, que é se o Slow e a Mel, né? Se eles encaram o hambúrguer como algo interessante para pirar. Para mim, eu acho que é extremamente democrático, um prato que todo mundo tem acesso e tal. E eu acho que foi entrada para muitos chefes do mercado também. Saiu um pouco do hambúrguer, queijo e molho especial, né? E aí caiu para uma outra pegada e tal. Cara, qual que é a tua opinião sobre isso? A minha questão dos lanches era porque era o que já tinha lá. Quem fez esse cardápio era esse meu amigo, o João. Ele tem hoje um restaurante na Penha, bem legal, é Casa Ibérica o nome do restaurante dele. Toca ele e a esposa dele, bem sazonal, assim. O cara tem uma pira bem massa. E ele que criou o cardápio. Era engraçado que era todos os pães na bolsa, o sanduíche na baguete, e daí o hambúrguer era retangular. Nós moldava o hambúrguer dentro do saquinho, sabe? O saquinho picotado, botava a bolinha no fundo, esticava na largura do saquinho, assim, batia ele, o hambúrguer era retangular, tá ligado? E foi por isso, na verdade, a questão do sanduíche. Eu amo comer sanduíche, mas não foi assim, eu entrei no sanduíche. Era porque tinha lá e a minha primeira experiência foi com sanduíches. Mas daí as minhas primeiras experiências profissionais depois foram fora disso. Eu acho, como você falou, o sanduíche muitas vezes, o hambúrguer principalmente, ele é um produto muito democrático. Mesmo antes da febre do hambúrguer artesanal, das coisas, cara, a gente sempre teve o prensadão, a gente sempre teve o carrinho de lanche que a gente saía da balada e comia. Podrão em alguns lugares. Todo mundo sempre gostou disso. Todo mundo sempre gostou disso. E é uma comida, assim, toda comida é técnica. Toda comida tem a técnica pra você deixar ela perfeita. Mas é uma comida democrática também na hora de você fazer. É rápida, você faz com poucos ingredientes, não tão difícil, ingredientes de difícil acesso. Não precisa de muito equipamento, não precisa de uma cozinha assim cheia de coisa pra você fazer. Você tendo uma chapa, você tendo um bom pão, você tendo... Sabe, você não precisa ir naquele ingrediente que você só acha em tal lugar. Isso eu já acho que facilita. Porém, hoje, como você falou, pro empresário que tá entrando, eu acho que você tem que fazer uma análise do mercado da concorrência. Porque você não concorre, você vai falar, o meu é o melhor hambúrguer do mundo. Isso já é uma presunção enorme, tudo, mas beleza, se você tiver acreditado no teu taco a ponto suficiente de falar isso, beleza. Aí. Já existem outros hambúrgueres muito bons. Tirando os bons, existem muitos entre médios, ruins, péssimos, de todos os preços possíveis. Então, pra mim, hoje é um dos nichos mais saturados da cozinha, honestamente pra você, é o hambúrguer. Não, é isso aí, cara. Então, tipo, cara, já aconteceu, já teve um amigo meu que eu ajudei agora, ele entrou agora, ele tá com um trailer de lanche há 6 meses. O cara chegou e falou, cara, deu a pandemia, eu tô sem emprego, preciso fazer alguma coisa. Eu falei, cara, você é o cara pra fazer isso. Você vai entrar rápido, você tá num ponto legal, beleza, você vai girar rápido. Agora, se você tá pensando a longo prazo, se você tá realmente pensando em entrar no setor gastronômico, porque você acha interessante, pensando a longo prazo, com investimento no bolso, talvez você tenha oportunidades mais interessantes aqui no mercado de Ponta Grossa, principalmente, do que o hambúrguer. Legal. Vou até colocar um episódio que eu tive com o Rodrigo Barros, que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão
mais dos mesmos. Isso. Né? Então, um cortezinho, um vídeo curto aí que eu vou colocar no card. E é justamente... Obviamente, eu não tô condenando. Não, perfeito, não cara. pode mais abrir hamburgueria. Não é isso. Não é isso. Mas se você for ter uma visão mercadológica, e hoje eu tenho uma visão mercadológica, eu já quebrei, já vi outras pessoas quebrarem. Perfeito. Idem. Então, cara, eu acho que você tem que pensar nisso. E não só... Você tem que fazer o que você acredita, mas pensando também no mercado. Eu puxei esse assunto com você, na verdade, por conta disso. Como eu tô acompanhando você nas redes sociais ali, eu tô vendo que a tua pegada já é bem mais profissionalizada, você tem o cuidado com ficha técnica e tudo isso, então a visão eu sei que é outra. Sim. E eu queria fazer essa pergunta para você porque eu sei que a galera entra por aí. Sim. Né? Então seria interessante ter alguém que já tem mais tarimba aí, que tá no jogo, para dar um feedback até para que a galera entenda, tá jogando água no meu chopp. Não é isso, cara. A gente tá falando a real. E você não... Nas minhas consultorias eu falo muito, cara, eu já quebrei a cara e eu não quero ver outras pessoas quebrar a cara. Então eu não tô aqui pra vender mentira. Legal. Se o cara quiser que eu venda mentira pra ele, nós não vamos fechar negócio, entende? Que eu prefiro não fechar negócio do que vender mentira. Perfeito. E aí, beleza, você foi pros lanches e tal, passou pelo Aioli, Just... Exato, fiz o curso, passei pelo Aioli, né? Do Aioli, já na sequência que fechou o restaurante, foi um outro conhecido meu que assumiu o ponto. Que daí virou o Budai. Continuei trabalhando Budai com eles ali. E daí, cara, surgiu a possibilidade, a ideia de eu abrir meu restaurante. Cara, quando surgiu essa ideia, pelo que aconteceu no Aioli na época, isso também... O mercado pra mim mudou muito. Positivamente. Hoje, as pessoas têm mais acesso à informação. Elas têm o MasterChef, elas têm Instagram de todos os bons restaurantes do mundo pra seguir. Elas sabem o que é comida boa. Na época da Aioli isso não era uma realidade. Na época da Aioli rolava muito mais do que hoje, que eu já vi vocês falarem no podcast, esse movimento do cara sair daqui de Ponta Grossa e botar o dinheiro em Curitiba, tendo a mesma opção aqui em Ponta Grossa. Era o que acontecia com a Aioli, muitas vezes. Ou o cara falar que era caro o restaurante e pagar mais caro em Curitiba e achar normal. Meu amigo, o preço que eu pago no insumo aqui lá é o mesmo. Às vezes aqui é mais caro, porque eu tenho menos fornecedor. Então não tem porquê ter essa... Não existe, é caro. Esses dias atrás falaram, é caro pra Paranaguá. Não existe caro pra Paranaguá. Existe caro ou barato. Isso Entende? O insumo, cara, ele é o que é em qualquer lugar. Muitas vezes, quanto o lugar é menor, vai ser mais difícil, mais caro ainda. Então, tipo, essa mudança do mercado aconteceu, mas na época eu tinha muito medo disso. E eu resolvi ir pra Balneário. Resolvi ir pra Itajaí, fui com a minha esposa, ela tava grávida na época, se mudamos pra lá, falamos, vamos abrir lá o restaurante. Abrimos, ficamos um tempo aberto, também comercialmente não foi viável pra gente, não deu certo, a gente acabou escolhendo mal o ponto, não era um ponto que tinha tanto giro, a gente escolheu uma comida mais cara, como eu falei, que é uma coisa que você precisa de mais tempo. Então tudo isso, cara, é a bagagem pra você aprender. Você tem um negócio, quanto você vai investir na tua reforma? Quanto você vai deixar pro teu capital de giro? Entende? Todo mundo acha que é só abrir um negócio instagramável, com planta na parede, com não sei o que, e tá feito. E não é, cara. Não é assim. O capital de giro é o início da saúde da tua empresa. Então, se você iniciar doente, você não vai trabalhar. Não tem e eu fôlego, aprendi isso na pele. E é duro, mas é a verdade. Hoje eu penso assim, eu podia dar de louco e tá com um negócio meu aberto. Não, eu não vou abrir se eu não abrir uma empresa que ela já esteja saudável no início dela. Que aguente o rojão por um tempo em porque tempos é o difíceis. Processo. Se você vê historicamente, as empresas têm esse processo. Elas nascem, elas têm um boom, elas vão declinar e aí elas vão começar a criar o cliente que está fidelizado. Legal. O cliente que vai lá pela qualidade, o cliente que vai ser reincidente, ele vai lá todo dia, ele vai toda semana. Começa a criar realmente a tua clientela. E você tem que aguentar o tranco até esse momento. Então aí a gente foi pra lá, ficamos uns 3 anos nesse processo de abrir, o restaurante dar certo, fechar. Eu tava assim, cara, quase largando os bets, assim, da parada da gastronomia. Foi um baque pra mim não ter dado certo. E daí eu tinha um amigo meu que ia muito no restaurante, e ele tinha um irmão que tinha uma sociedade numa parrilha. E não deu certo a sociedade dele com o sócio dele, tá? Um belo dia ele me ligou, eu conheci o irmão dele muito de leve, assim. Ele me ligou, Rafael, o nome dele. Meu brother até hoje. Me ligou e falou, cara, comprei o Braseiro. O nome do restaurante era Braseiro de Pablito, que o Pablito era o chefe dele. Ele falou, comprei o Braseiro, agora ele é Braseiro Garcia, que é o sobrenome dele. Legal. E eu quero que você toque.
E, cara, o restaurante tinha uma parrilha, uma pia do lado, ele servia ali os cortes de carne, espetinho, sanduíche, e era isso aí. E era na Brava, cara, que já era um público, assim, que tinha um potencial, né, de consumo maior. Tudo. Ele falou, eu quero mudar o conceito, eu quero realmente fazer uma parrilha por inteiro. E daí nós pegamos, reformamos tudo, cara. Eu criei o cardápio, eu fui estudar sobre parrilha e tal. Cara, a gente abriu, passou a primeira temporada, pandemia. Bah. Mas não tinha nem delivery. Não tinha nem delivery. Ódio, cara. Cara, em 2 dias, assim, a gente fechou as... Cara, lá na Brava, mano, você não faz ideia. Os caras colocaram, sabe aqueles negócios, tipo, barricada de concreto? Tipo, nas entradas da praia. Meu, o negócio parecia, tipo, Walking Dead, tá ligado? Assim, e eu morava na Brava, tá ligado? Tipo, eu tava sitiado, assim, não passava nem moto. Cara, barreira de polícia na entrada e na saída. Fechamos o restaurante, todo mundo lá dentro fazendo hora. Botamos o delivery pra funcionar em 3 dias. Deu uns 40 dias nessa, reabriu assim com aquelas regras de distanciamento e etc e tal. Cara, devagar, e a gente abriu com aquela proposta, brava, não sei o que. De repente nós, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Começamos a colocar lá promoção. Cara, nós chegamos à conclusão seguinte, naquele momento sobreviver a lucro. Se nós tivesse que vender prato a preço de custo, nós vendia. Preço de custo não de produto, né? Sim, que o empresário às vezes confunde preço de produto com preço de custo. Exato. Isso é um erro bem grande também. Então, a gente fez isso, cara, deu... Só para antes da sequência, dá uma explicação. Para quem não entendeu o que ele disse agora, resumidinho, assim, mais ou menos uma ideia. O preço de custo de produto, que é o que vai dentro do teu prato, certo, dos teus molhos, insumos, do que foram os insumos. E existe a diferença disso para CMV, que é custo de mercadoria vendida. Que entra o quê? Entra tua conta de luz, entra tua conta de água, entra teu funcionário, que são tidos como custos fixos, mas eles não são fixos, eles oscilam, né? Certo. Porque o teu CMV, se tem mais movimento, teu CMV baixa. Se tá com um movimento mais baixo, teu CMV sobe. Então o CMV é sempre uma média, na verdade, né? Mas você tem que ter essa média e sempre você vai fazer esse cálculo, e quanto mais tempo de empresa você tem, esse cálculo vai se tornar mais certo. Porque você começa a ter melhor a tua média de público, a tua média de faturamento. No começo você tem o boom, daí você cai. Daí você tem esses processos no começo que você não consegue mensurar quais são teus números reais. A partir do momento que você trabalha com números reais, o teu CMV, você vai ter realmente... Você vai parar de trabalhar aquela coisa, o custo do prato vezes tanto. Funciona, não vou falar que não funciona. Conta de padaria rola, não desmerecendo as padarias. Exatamente, né? mas rola, cara. Você não pode fazer uma conta baixa, mas você vai pagar suas contas. Agora, se você tem essa conta de CMV, você vai olhar item por item no teu cardápio e falar, cara, quanto eu posso ganhar nesse item? Fica uma conta muito mais esmiuçada. E, cara, a gente fez essa conta, viu? Quando a gente podia vender, a gente tava vendendo, tipo, prato com carne nobre a R$63 para 2 pessoas. Nossa. Com distanciamento, com tudo, cara, desculpa as autoridades sanitárias, deu 1 mês, cara, nós era o único restaurante da Brava que tava com fila na porta. Isso também se deveu, cara, a um outro cara que era de marketing e deu esse insight pra nós, ele deu uma consultoria, foi o cara que me mostrou a importância dessa gestão que hoje eu vendo nas minhas consultorias. Legal. E ele nunca trabalhou com gastronomia, ele trabalhava com grandes empresas. Ele era consultor de grandes empresas, se aposentou, foi morar em Balneário, ele era uruguaio, o Pablo. Pablo também, não era o mesmo Pablito de antes. E hoje ele tem uma revista dessas, tipo, de catálogos comerciais lá, assim, e dá essas consultorias. E ele deu esse insight, deu certo. E, cara, é aquela velha história, né? Se não tá bem, não existe só o trabalho, existe a tua vida pessoal. Eu sou pai, eu já tinha minha filha, meu enteado, foi pra lá grávida, tivemos nosso 2º filho e o nosso 3º filho nesse processo. E, cara, pandemia, nós sozinhos lá em Itajaí, longe de família, longe de todo mundo. Meu pai tava morando lá, mas também tinha as coisas dele pra fazer, tudo. E, cara, foi ficando difícil pra gente. Foi ficando, assim, uma barra pra gente mesmo. E chegou uma hora que nós falamos, cara, qualidade de vida pra nós agora tá perto da família. E eu cheguei pro Rafa, pro meu chefe, e falei, Rafa, tem que sair, fico aí o tempo que eu precisar e tal, mas eu vou sair. Aí ele pegou, contratou lá um outro gerente, fiquei um tempo ali com o cara e vim embora. Hoje ele é dentista, então ele é dentista, inclusive,
dê muito sucesso lá. Então o cara trabalha das 8 às 8 da noite. Isso ele sempre me deixou claro, eu tô colocando você aqui pra tocar como se fosse teu, porque eu não posso tocar. Eu tô aqui como investidor porque eu trabalho já 12 horas por dia. E depois ele acabou vendendo, cara, e hoje, tipo, o Brasileiro, eles fizeram uma segunda unidade com quase 200 lugares de atendimento na Barra Sul lá. Estão fazendo uma terceira unidade de fogo de chão lá em Camboriú, daí não em Balneário. Então foi uma empresa que deu muito certo, cara, e eu percebi que essa empresa deu certo a partir do momento que nós arredondamos a gestão dela. Que legal. Que a gente começou a ter... Eu tinha minhas fichas técnicas, mas, cara... Como que eu conseguia atualizar essas fichas técnicas com precisão se cada vez que mudava meu insumo eu tinha que ir de ficha em ficha e mudar o preço? Se minhas fichas técnicas estavam num caderno. Cara, ali a gente desenvolveu o sistema, que é o sistema que eu vejo até hoje, que é ficha técnica planilhada com todas as fórmulas, você não precisa fazer uma conta, você só insere tua informação. Com central de preços, por exemplo, agora eu estava tocando 3 restaurantes. Cara, se eu atualizava o preço da cebola, nos 3 restaurantes automaticamente. Legal. Entende? E isso então não, isso dá uma visão, cara, que eu não tinha antes, entende? Legal. Uma visão de controle, quando você sente no controle, entende? É tão confortável. Legal. Isso cara, essa sensação para quem toca alguma coisa na gastronomia é indescritível, né, cara? Exatamente. Cara. E isso não precisa ser um restaurante grande. Você pode estar com uma hamburgueria pequena, consegue aplicar esse sistema do mesmo jeito. Perfeito. E, cara, exatamente, esse é o meu amigo que eu te falei do carrinho. Que ele abriu porque ele precisava. Legal. Cara, eu entreguei todo esse material pronto pra eles. Legal. A gente fez um escambo, cara, ele trabalhava... É um cara tipo eu, ele já fez tudo na vida. E eu tinha aquário, cara, e o cara fazia manutenção do aquário. Olha lá. Falei, cara, tua consultoria, então, vai sair, você vai fazer a manutenção do meu aquário. Fechou. Cara, fiz, os caras tão lá, tão bem, velho. Tipo, eu vejo eles publicando tudo, sabe? Tô feliz pra caralho de ver ir trabalhando do jeito certo. Isso aí. Entende? Trabalhando do jeito certo. Não é você pode ter 5 lanches, cara. Comece do jeito certo. E essa que é a dificuldade que eu tenho aqui em Ponta Grossa, às vezes, quando eu vou vender esse produto, do cara entendeu a importância disso. Porque ele já abriu 100 e ele tá se equilibrando naquilo ali e ele acha que tá dando certo. Só que ele não sabe, cara. Ele não sabe... Muitas vezes o não saber gera uma dependência dele na empresa que ele não tem mais vida. O cara vira escravo da própria empresa por não ter controle, na verdade, da situação que está acontecendo ali dentro. E são colegas de profissão, eu respeito todos que estão no jogo aí e tal, mas vamos ser sinceros, né, cara? É ego, é muito ego. A galera entra achando que sabe tudo, ou se não sabe tem dar conta de aprender. E assim, cara, vamos pular a etapa, vamos falar com quem já sabe, para quem já passou por essa etapa e pode nos ajudar a acelerar o processo, né, cara? E assim, cara, eu vejo outro erro no investimento, muitas vezes, que a pessoa ela tá sempre muito, como eu falei, disposta a investir na caixa, muitas vezes até no produto, quando ela abre, e ela bota lá, vamos supor, 300 mil no negócio. E o negócio não tá rodando, por algum motivo. E daí ela chama eu lá para fazer uma consultoria. Eu vou lá e faço um orçamento, tipo uma consultoria de 15 dias de treinamento, eu indo pra cozinha com os caras, revendo os processos dele, tipo uma parada massa. Falo pro cara, é 6 mil. O cara acha caro. Só que o que eu falo pra ele, meu amigo, na verdade isso você já teria que ter pago lá quando você abriu. Eu tô aqui hoje, te passando, você me chamou aqui hoje porque você não fez esse investimento lá no início. Só que é legal, por outro lado, que os lugares que eu tô indo e que eu tô fechando e que estão vendo isso, cara, o retorno deles é maravilhoso. Sabe, o brilho no olhar do empresário na hora que ele vê os números e que ele se sente-se no controle do próprio negócio. O brilho no olho do cozinheiro, de eu falar, cara, vamos fazer um empratamento massa. E mais, eu vou no empresário e falo pra ele, cara, o teu cozinheiro é bom, posta ele. Mostra o trabalho dele. Entendeu? Legal. Não tem que você... Porque você contratou um chefe. Toda cozinha tem um chefe. Cara, se ninguém elege, a cozinha elege. Essa é a lei. Ela é a lei da cozinha. É isso aí. E esse chefe tem... A cara dele tem que estar ali. Cara. É o coração do negócio. Assim como o coração é o teu atendimento, é o teu gerente, os teus garçons. Entende? É o que eu ensino, cara, pro garçom. Vai, se apresente. Meu nome é tal, eu vou te atender. Cara, eu já fui em restaurantes que eu cheguei pro garçom e falei, cara, um dos motivos de eu vir aqui é você. Entende? Lá em Curitiba. Sim.
Tinha um cara lá que me atendia, o cara parecia o David Bowie, cara. Era muito engraçado. Acredite se quiser, mas eu já tive essa experiência aqui na cidade, que a galera é mais fechadona e tal. Tinham 2 lugares aqui na cidade que eu e minha esposa, a gente ia por causa do garçom. O cara sabia atender. Um faz muito tempo, né? A Água Doce Cachaçaria, tinha um cara lá que, nossa, se ele que bobeasse, ele me vendia a mesa onde eu tava sentado, assim, do nada, vou levar essa mesa também, né? E o outro garçom tá no rolê aí, mas deixar na cara, eu vou falar do rolê. Lá no Miro, não tô mais lá no Miro. O Seba, nosso garçom, ele trabalhava no Botiquim. Sim, nossa, cara, o Seba é uma figura do atendimento de Dá vontade de abraçar ele, né? Sim, eu podia, né? Abraço pro Sebas, Eu abraçava. Então é isso aí, cara. Eu acho que, tipo, você vai ver os grandes restaurantes. Esse restaurante que a galera segue, que a galera quer ir. É isso, cara. É sinergia. É todo mundo se enxergar no trampo. É todo mundo tá ali. Eu vou puxar a conversa de novo pra trás, porque eu tenho uma curiosidade. Você passou pela experiência de trabalhar com os defumados. Surgiu uma fumaça na cidade aqui, ou em vários lugares, né? Eu fui pro interior de São Paulo no final do ano e tal, final do ano passado, e lá também tá rolando. A cidade que nem botava fé, tinha lá um pit smoke parado, soltando fumaça. Na minha cabeça, eu acho muito difícil tocar um negócio desse, pelo tempo que dedica. Eu ia te perguntar agora, dessa fumaça, qual é a quantidade dessa fumaça que continua aqui na cidade? Por quê, cara? É um processo lento. É um processo, cara. Eu vou te dar um exemplo. Eu faço meus defumados e sirvo no domingo. Eu começo a defumar a costela que você compra de mim meio-dia, 2 horas da tarde, a 1h da manhã do dia anterior. Eu fico a noite inteira, cara, dando umas cochiladas, cuidando da... Porque o que é? Cuidado da temperatura. Isso é defumar, entende? Cara, eu defumo, não tenho um pit smoker americano, eu tenho um barril, cara, tambor desse do bafo. É um tipo de defumação. Você tem que achar a tua técnica. Agora, a técnica de defumação, ela tá na baixa temperatura e longo tempo. Como você vai operar isso dentro de um restaurante? Essa carne que eu tenho que fazer, uma costela, eu não posso fazer 1 quilo de costela defumada, ela não vai ficar boa, não vai ficar suculenta como uma janela inteira. Como que eu vou deixar isso pré-porcionado para vender todo dia? É uma cozinha muito legal, tem um apelo, assim, de sabor, um apelo de estética, cara. Pô, você vai ali, você vê os defumadores, você vê o fogo, é um negócio que a galera ama. Mas é um negócio muito difícil de operar. E o cara não pensa isso muitas vezes. Ele vê aquilo lá legal, mete um pit smoker, paga 10 mil no pit smoker. Pra pagar barato. Pra pagar barato, num pit smoker pequeno, entende? E se fode. Porque, cara, não é uma realidade, entende? Tipo, por exemplo, hoje a gente trabalha com os defumados lá no... Trabalhava lá no... Tá trabalhando. Eu ainda tô nessa, como eu saí recentemente das empresas. Lá no Bandido tem os lanches defumados. São lanches, porque a gente conseguiu um horário pra fazer essa defumação, faz o pré-porcionamento, faz todo o acondicionamento do produto da forma correta, serve isso dentro de um sanduíche. Ok, perfeito. Agora eu falar que toda vez você vai ter uma ripa de costela defumada, um brisket defumado perfeitamente e tal, é possível, mas você precisa de muito investimento numa estrutura que a pessoa não vê. Que o que é? Cook and Shield. É você cozinhar, resfriar e fechar no vácuo. Então isso vai precisar de um ultra resfriador de 40, 50 pau e uma máquina de 16, 17 mil. Que é muito mais caro que ter o pit smoker. Só que isso é muito mais importante se você quer servir isso todo dia do que o próprio pit smoker. Do que o próprio pit smoker. Então a pessoa vê o processo de fazer a carne, mas não vê o processo de você servir isso numa realidade de restaurante. Legal. Porque tem uma moçada aí que tá achando super bacana. E já é o contrário da onda da parrilha. Por que a parrilha é uma onda que ela tende a vir e ficar? E você ter vários lugares de parrilha, independente da qualidade de um e do outro. Porque já é uma comida, cara. A parrilha, você vai investir ali um custo não tão grande em fazer. Você pega um bom serralheiro, ele faz uma parrilha boa pra você. A carne tá ali crua, você grelha ela na hora. Então é uma coisa muito mais fácil de você operar. Basicamente, você trocou a tua chapa, o teu broiler, o que for do teu restaurante, por uma parrilha. Agregou sabor, agregou... É o que eu falo muitas vezes hoje pros restaurantes. É absurdo, né, cara? Cara, você não precisa ser chamado de casa de parrilha. Mas se você tiver como colocar uma parrilha dentro da tua cozinha, vai ser melhor que um broiler. Vai ser melhor do que uma chapa. A tua carne vai ficar mais gostosa. E volta... Carne grelhada, isso não é uma máxima. Por exemplo, eu hoje tô fazendo os lanches. Cara, muito tempo eu fiz lanche em parrilha. Hoje, pra mim, eu cheguei à conclusão que lanche é uma comida de chapa. Chapa. Eu sou louco por lanche de chapa. Exatamente.
questão de textura, de umidade, do pãozinho selado na chapa com a manteiga. Cara, a seladinha do pão com a manteiga é metade do caminho andado pro teu hambúrguer ficar bom. Então são detalhes em cada processo, assim, que daí você vê o que é mais fácil de operar numa realidade comercial, o que não é, o que é mais tranquilo como eu faço. Cara, eu gosto de trabalhar com defumado. Trabalho uma vez por semana, entendeu? Trabalho domingão. É o dia que eu vendo meus defumados. Legal. É isso aí. Aqui tem uma casa na cidade que tá rolando, na minha opinião, pelo menos até agora, foi um dos melhores lanches que eu comi com carne defumada, né? Tá rolando. Eu sei que o cara respeita tudo isso que você acabou de falar. É o Struto. O Struto também, eu gostei muito do lanche dele, mas eu não lá, vou... cara, mas é um cara que eu vejo exatamente, que ele tem esse cuidado porque o cara tá lá. Isso. Eu percebo que o cara tá lá. Então, tipo assim, sabe, aquela coisa, você quer fazer, você vai se sacrificar o teu tempo, vai estar lá defumando de noite, vai estar até você conseguir numa realidade comercial colocar isso. Mas é um negócio que você tem que pensar que você tá trabalhando em 2 turnos pra servir um. É uma questão de gosto. Eu tô falando, não é que é o melhor lanche da cidade. Pra mim, foi o melhor lanche da cidade nessa casa. Do Struto, já citamos o nome aqui. Eu vou falar a feijoada dele com a carne de porco defumada. Eu achei sensacional. Eu até, cara, vou te falar que essa minha parada, ter falado do Seba, falar do Struto, é uma posição que eu tenho exatamente que bate naquilo que a gente tava conversando um pouco antes da questão da competição. Que a competição aqui não é uma coisa saudável ainda. Isso, o cara vê a competição como um inimigo. E não é assim que funciona. Eu acho que a competição, quando ela é boa, ela puxa todo mundo pra cima. O cara, você não pode ter a presunção que o cara vai comer no teu restaurante todos os dias da semana. Ele não vai. Eu não vou, você não vai, Sim. Ninguém vai. Então eu faço questão de falar os lugares que eu vejo, que respeitam os processos, que fazem o negócio bem feito. Falar, é legal. E, cara, hoje eu tenho um negócio de lanche. Cara, eu como no Osni desde que eu tenho 14 anos. Eu amo Osni. Cara. É isso aí, cara. Eu amo a filha do Osni, eu amo todo mundo que tá lá dentro, tá ligado? Cara, eu tô aqui fazendo o meu lanche, eu peço um lanche do Osni e posto no meu Stories. No mesmo Stories que eu tô fazendo a minha propaganda. Porque eles são foda. Eu posto o Tarso e a Lu cada vez que eu pego o burrito. Às vezes não posso porque eu como antes de lembrar que eu tinha que postar. Eu sofro desse mal. Eu faço questão disso, cara, porque enquanto existir essa falta de cooperação, cara, o mercado não vai pra frente. Eu me limito só por conta de ser o podcast, né? De ser o portador da mensagem. Eu acho legal que falem mesmo, não é um bloqueio mesmo, até porque a cidade tá aí e tem que ser consumida. Eu não tô sendo pago, galera. Não, é bem isso. Se quiser mandar uns recebidos aí, pode mandar, mas cara, não é por isso. Mas eu ia falar do Pit Smoke, dessa pegada que surgiu uma galera aí que acha massa sair engatando o Pit Smoke atrás do carro e esse pitch aí daí custa 30 pau, não 10. Né? Mas pra que a galera saiba que não é bolinho, né? Não é só chegar lá, vou chegar e vou acontecer. Tanto que, cara, se você procurar hoje no Marketplace, você vai achar algumas dessas carretinhas pra vender. Isso é um sinal. Inclusive, quando começa a aparecer muita oferta. Exatamente, é um sinal. Legal. E você tocou num outro assunto que eu acho que aí, cara, foi onde você me fisgou, que eu já falei isso pra você e vou endossar novamente, cara. Você virou a chave para muita coisa aqui na cidade, principalmente na questão visual. Você citou isso agora há pouco, né, do cuidado de chegar pro garçom, por que você não monta desse jeito, né, pro teu assessorado, digamos assim, né? Por que você não monta o prato assim assado? E você tem essa pegada do olhar pro prato também, né? E eu tenho essa opinião, eu trabalhei com fotografia, a gente come com os olhos também. Então eu queria que você falasse um pouco desse seu arrojo de meter ficha em Ponta Grossa. Eu aprendi, cara, na faculdade de publicidade, um conceito que você deve ter aprendido, que chama sensação estética. A sensação estética é mais do que o visual. Tudo te passa uma sensação estética. Tudo te passa uma... Quando você olha pra qualquer coisa, aquilo te passa uma sensação. Não só visual. Teu corpo, tem coisas que você olha, você se arrepia. Tem coisas que você olha, te causa um asco. E isso é muito importante. Tudo tem que ser convidativo, cara. E eu sempre... Dentro daquela realidade que eu te falei de eu crescer no meio de mulheres. Parte dessas mulheres eram artistas, cara. A minha avó pintava Santo Barroco. Ela restaurava igreja. A minha tia é uma pintora de quadro, de mão feita. Metade desse quadro que você tá vendo aqui do lado foi ela que pintou. Metade dos quadros aqui de casa são minha tia que pintou. Metade dos santos foi minha avó que pintou.
E eu sempre tive com isso, cara. Minha avó ficava cuidando de mim, ela ficava me dando cara de gesso de pirata. Lembra? Umas carinhas de pirata. Se você for no... Tem um restaurante bem conhecido, Santa Felicidade, cara, que é de frutos do mar. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas que tem as mesmas caras de pirata de gesso que eu pintava com a minha avó. Que legal. Tá ligado? E, cara, e tá aí um exemplo, né? Uma imagem que te causa alguma coisa. Exatamente, né, cara? Então eu sempre tive essa ideia do estético e a facilidade com trabalhos manuais. Assim, eu sou uma pessoa que tem uma perícia contra pequenos trabalhos manuais, entende? Desenho. Que legal. As coisas assim. Então foi uma coisa que eu sempre gostei, que eu fui na publicidade procurando isso, não achei na cozinha. A partir do momento que eu fui pra alta gastronomia, que eu fui pra um manu da vida... Certo. Que daí, cara, você acha técnica pra isso, você acha louça pra isso, você aprende, você torna o negócio, bota o troço em estado de arte. Os meus melhores amigos hoje, os que mais frequentam a minha casa, são músicos. Eu toco, eu amo música, e eu falo pra eles, o meu prato é pensado como se faz a tua música. Eu não tenho pretensão nenhuma na hora de falar isso. Eu sei que é verdade. A gente tem que perder essa mania, né, de ficar cheio de dedos pra falar bem da gente mesmo, né, cara? Cara, e não é nem questão de falar bem ou mal. Falar eu real, não tô falando que é gostoso o meu prato, mas eu penso nele pra ser uma arte, entende? Tanto de sabores quanto de apresentação, de tudo isso. Até o Chuchu esses dias estava aqui, o meu brother, que é músico, né? E eu fiz tinha sobrado um risoto, eu fiz um arantini, que é aquele bolinho de risoto com um molhinho ali, rosé, empratei e tal. Ele olhou pra mim e falou, cara, você não consegue só colocar no prato? Falei, não, cara, eu não consigo, não vai rolar. Tá ligado? Porque, cara, tá tudo na minha mão. Uhum. Se eu só colocar é porque eu não quis fazer o troço, entende? E enfeitar o prato, cuidar do prato, não é aquela... por favor, não me venha com aquela flor de tomate colocada em cima da maionese. Respeita a tia que faz isso, ok e tal, mas nós estamos falando de uma outra pegada. Daí você começa aí porque no começo é normal. No começo é isso que se conhece, cara. Quando eu comecei a ir lá no curso, eu empratava com a folhinha de salsinha, com não sei o quê. Deus vai entendendo, cara, a galera tira aquela folhinha de salsinha. O que eu posso botar ali? Eu quero que a galera coma tudo. Então o que eu vou botar ali? Eu vou fritar essa salsinha e fazer um crocante de salsinha. Mudou. Eu vou pegar que nem tem lá no taco que a gente tá fazendo na collab do Tarso. Vou pegar minha hortelã agora, isso, né? Muito tempo depois. Vou transformar isso num caviar. Então é brincar, deixar bonito, brincar com os sentidos, brincar com as texturas. O cara tem esse negócio do caviar, a mesma técnica, você pode fazer de diversos tamanhos. Tem a esfera de manga, que também hoje muita gente tá usando. Cara, aquilo ali é igual uma gema de ovo. Então você coloca ali, o cara vai comendo achando que é ovo, explode manga na boca dele. Dá aquela travada na cabeça. Outra coisa, hoje, assim, quando eu tô criando por exemplo, pro Miro, que era onde eu realmente podia criar o meu cardápio, entende? O que eu queria. Eu brinco que é a técnica dos 5 elementos. Meu prato hoje, eu preciso colocar dentro dele 5 elementos de sabor. Que legal. E harmonizar eles. Texturas e sabores. Entende? Então chega uma hora que você tem lá a tua paleta de cores, de texturas, de sabores. Você vai esse com esse, esse com esse. Testa, ou ficou bom. Não, podia ser aquele outro. Tira aqui, pega o outro item lá da tua Cara, que legal ali. Ver como é que é concebido, né? Entende? Então, tipo assim, é aí que você vai. Você sabe o que você quer de sabor, daí você pensa... Hoje, cada coisa que eu pego, cara. Tipo assim, cada ingrediente in natura que eu vou colocar no prato, a cebolinha... O que eu posso transformar a cebolinha? O cara que me fez pensar assim um pouco, que eu vi que é o chefe do Alinea de Chicago, que é o Grand Dash. Ele falou assim, cara, enquanto as pessoas estavam pensando se eu ia fazer isso doce ou salgado, eu tava pensando, cara, tem como fazer isso voar? Tá ligado? Tipo, que barato. E ele tem, né? Ele tem um prato que é tipo uma bolha de açúcar que vem suspenso, assim, que voa, que entende? Viagem. Então, se você não se fizer esses questionamentos, você não vai sair do lugar, você não vai sair do de sempre, entende? Mais dos mesmos, né? Volta. Exato, ideia, e lógico, não tem lugar só pra isso, cara. Eu adoro criar um bom cardápio italiano, eu adoro tudo. Mas a comida que me satisfaz é essa. A comida que me satisfaz é a comida que dá show. É que nem... por exemplo, a minha mãe, cara, é do arroz com feijão, tá ligado? Minha mãe não é a pessoa que curte experimentar coisas diferentes e tal. Ela é bem na dela nesse sentido. E meu pai já é viajadão, assim. Meu pai já curte... Paga pela experiência, tá ligado? Ele... é frescura. Não é, cara. Você se permite fugir daquela realidade, é o que cada um rolê. busca, entende? Por exemplo, eu dei um exemplo, vou falar do bom, não vou falar do ruim.
Tinha um restaurante que eu queria muito ir, por causa do chefe. E eu fui. Não, eu entendo que por causa da questão... Eu fui num dia de semana, então ele não tinha os pratos que eu achava que ele tinha todo dia. E tinha lá um menuzinho de degustação, assim, e era um chefe que queria... Eu achei que ia ser uma experiência como eu tive com o Justin, por exemplo. E eu cheguei lá e comi, assim, pra te resumir, uma boa polenta com carne, uma tortinha Romeu e Julieta no final. Mas sabe aquele mais do mesmo que nós falamos? Muito bem feito, mas mais do mesmo. E isso faz algum tempo, cara. Eu te digo, eu passei quase 3 anos sem comer uma comida que me surpreendesse. Porque a minha comida não me surpreende, eu não consigo me surpreender com a minha comida. Até eu comer o taco vegetariano do Tarso. Caraca. Há umas 3 semanas atrás. Eu falei pra ele, Tarso, você tem ideia que com 15 reais você me entregou a sensação que eu tava buscando num restaurante que eu fui pagar 300 e não tive? É isso aí. E pode ser que eu vá num de 600 e tenha. Gente, eu não tô falando que não é preço. É, exatamente. Mas eu tô falando que não é preço pra nenhum dos dois lados. O que eu busco é surpresa. Cara, aquele taco com couve-flor frita, molhinho de páprica, daí um molho azedo em cima, o sour cream. Cara, a mistura daquilo... Meu, sabe quando eu dei a primeira mordida e falei... Porra, o que esse lazarento fez aqui? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei acho que foi na pandemia. E eu lembro da primeira mordida e veio aquela coisa do coentro, mas na lata, assim. Nem mais nem menos, cara, equilibradaço. Eu tive, na hora, eu mandei mensagem, falei, cara... E, cara, eu vou lá, cara, toda vez a gente come, minha esposa é viciada também. Então, é isso que eu digo, cara, eu gosto dessa comida que surpreende. E mais uma vez a gente volta, não é batendo na mesma tecla, mas no próprio Tarso e na Luísa. Você fala burrito, você fala comida mexicana, você imagina uma coisa, chega lá, é outra. Até porque eles mesmos falam, o burrito dele é californiano, não é mexicano. Você já vai lá, é outra parada, tem a pegada deles. Quem conhece eles sabe que aquela comida tem o gosto da comida da Luísa do Tarso. E é isso que é tesão. Pra mim. Não, eu assino embaixo. Amo arroz e feijão, bem feito, pago e acho uma delícia. Sempre falo, eu sou muito chato pra comida. Não no que eu vou comer, mas como ela é feita. Quero comer arroz, feijão, bife, milanesa, que seja tudo bem feito. Porque, na verdade, a comida, eu sempre falo isso também, ela não é difícil de fazer. Existem poucos processos na cozinha que eu considero difíceis. Confeitaria tem muito, panificação tem bastante também, que você tem que ir mais na precisão, na parada assim. O resto, cara, é você ter uma gama de sabores, mas é trabalhosa. É você se dar ao trabalho de fazer uma boa comida e não pegar atalhos. Respeitar cada um. Isso também tá no momento que eu falo que eu quero ter a minha personalidade. No meu hambúrguer eu tenho a minha personalidade a partir do momento que o barbecue sou eu que faço, que a cebola caramelizada sou eu que faço, que todas as maioneses sou eu que faço. Cara, hoje tem excelentes molhos pra você comprar industrializados. Cara, tem uma marca chamada Zafran, por exemplo. Eles vendem pro Outback. Você pode ter a mesma maionese defumada quase que o Outback tem. É ruim, é uma delícia. Mas, cara, a partir do momento que mais um lugar vai ter, não é mais só teu. Aí que você coloca o teu padrão e a tua personalidade. Né? E vocês viram que a gente tá alternando aqui entre paixão pela cozinha e administração do negócio, né? Porque, cara, se for só na paixão, não só na cozinha, na vida, não dá boa. Conheci muito chefe foda, enfiando o pé na jaca, indo pelo coração, pegando os melhores insumos e quebrando a empresa em... A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais parecido com os pais da gente, né? Não adianta. E eu sempre odiei frase efeito e agora eu tô amando. Porque elas sintetizam a verdade, tá ligado? E outra frase que eu sempre falo. Já conheci excelentes cozinheiros que quebraram restaurantes. Já conheci chefes extremamente medianos na criatividade ou na qualidade com um restaurante de 40 anos. 40 anos de mercado, tendo lucro. Então não é só paixão. Não pode ser. Eu sempre tive muita preocupação com a parte administrativa, tanto é que esse é o meu grande ponto fraco. Né? Eu não era o cara, não sou até hoje, mas eu tenho meu braço direito, que é minha esposa, que transformou o meu boteco em uma empresa. Foi quando eu tive o primeiro contato com a profissionalização do negócio. Sim. E a partir daquilo eu queria que todo mundo soubesse, não que vem aqui, façam esse curso e tal. Eu falei, não, cara, toma cuidado com o teu negócio lá, vai aprender, aqui é o caminho das pedras, vai lá porque vale a pena.
Entendeu? Aquilo que você falou do valor da consultoria, cara, o que o cara vai economizar ao longo do processo dele em grana, tempo, em saúde assim, mental, cara, já é que absurdo. a gente tá entrando nisso, eu acho que é um tripé. E a gente já tocou em 2 pontos. E eu não quero, não sei quanto tempo a gente tem ainda de conversa, Cara, mas eu não quero... até você mandar embora aqui. Não quero sair sem falar sobre o terceiro, que é o que desde o começo eu mais queria falar. Qualidade é o primeiro. Segundo, gestão, que é o que nós estamos falando. Terceiro, cara, material humano. Essa é a grande questão. É o que eu falei mais uma vez hoje já, cara. Os grandes restaurantes que você tem, que você admira, por que eles são tão bons? Porque o garçom é bom, o barman é bom, o cozinheiro é bom, o chefe é bom. Todo mundo lá quer ser bom. É bom e quer ser bom. Eles cobram um ao outro a ser bom. Eles olham e falam, cara, olhe dentro da onde a gente tá. Olha o produto que a gente tá servindo, a gente tem que estar no mesmo nível. Só que, cara, isso é uma visão um pouco nova da cozinha. É uma visão, na minha opinião, que veio assim de fora. Isso não é ser provinciano. Porque muitas vezes, cara, esse funcionário ficava muito escondido. Cara, ele era subutilizado, ele era subtratado. Eu conheci muito isso. Muita gente, sabe... Já escutei, não queria entrar muito nesse viés no papo, mas assim, eu já escutei muita preconceito, por exemplo, assim, contra o nordestino. Ah, o cara é preguiçoso. Cara, os melhores caras que eu trabalhei, cara, talvez tenham sido nordestinos. Entende? Sangue nos Só olhos que essa galera, sangue cara. no olho, ela tá lá, cara, mal paga, ninguém sabe dela. Esse cara tá sempre odiando onde ele tá, cara. Os restaurantes eram um puleiro, que ele pulava de um lado pro outro, enchia o saco, pulava pro outro, porque ele ia sempre ganhar a mesma coisa, ele nunca ia ser valorizado. E, cara, eu tento lutar muito contra essa realidade. As empresas que eu deixei e que eu melhorei, eu sei que daquele lugar que elas são que pagam e que valorizam melhores os seus funcionários, e é por isso que elas têm o resultado que elas têm. Quando eu entrei agora no Miro, no segundo mês, cara, eu identifiquei a Patrícia lá dentro, que é a menina que hoje tá lá de chefe. E eu cheguei pra ela e falei, cara, eu não consigo ser um chefe sem um sous-chefe. É impossível pra mim, porque eu tenho muita coisa que eu tô lidando fora daqui. Eu tenho meus defeitos, eu sou uma pessoa que não sou a mais organizada do mundo. Eu sempre tenho que identificar pessoas que cubram as minhas deficiências pra trabalhar junto comigo. Cara, isso é um canhão de luz, cara. Ela tava ali, cara, no broiler, uma menina que já tinha formação, que já tinha um monte de coisa. Falei, então, um dia eu vou sair daqui. Com 3 meses de empresa, eu falei, uma hora eu sei que eu vou sair daqui. Você quer ser chefe ou você quer ser cozinheiro? Você quer, de fato, ter uma carreira? Ou daqui a pouco você vai sair daqui e vai fazer outra coisa? Não, eu quero isso. Então eu falei, então você vai. Deixei ela ali um pouco comigo, passei ela para chefiar a equipe do almoço, porque você tem que ter a lida com pessoas, a liderança é isso, você saber trabalhar com pessoas. E, cara, hoje, uma das coisas que me deixa mais feliz é ver ela lá no meu lugar. É ver ela criando as paradas dela, começando a criar as coisas dela. E ela ser reconhecida, cara. Era uma cozinha só de mulheres, tá ligado, cara? Hoje, ter uma chefe mulher, sabe? Foi a primeira coisa que eu falei pros donos do restaurante, tá ligado? E que eles eram pessoas super legais de trabalhar também, sempre me deram essa abertura. Primeira coisa, cara, dou minha com o nome dela. Vamos mudar essas toquinhas delas pros paninhos que elas se sentem bonitas trabalhando. Cara, essas paradas, assim, que, meu, é o que valoriza. A pessoa tem o tesão de trabalhar ali dentro. Elas escolheram aquilo porque elas amam. E muitas vezes, o jeito que o negócio era, o jeito que o mercado era, matava a paixão das pessoas. E as pessoas, a partir do momento que elas perdem a paixão, elas não fazem mais pra ser bom. Elas fazem pra ganhar a grana. E não pode ser só isso. A grana é o que todo mundo precisa no final do mês. Todo mundo tem sua família, tem seu aluguel, tem tudo. Mas é mais que isso. É satisfação. É você se vê no que você serve. E eu creio que isso que eu sempre desenvolvi muito neles. E tem uma resposta muito boa no sentido de... Cara, eles sabem que eu vou cobrar porque eu cobro. Mas eles gostam de mim, cara. Eles sentem confiança em mim. O cara, eles sentem confiança e falam, cara, eu não tô bem em casa. Esse é o meu papel como chefe.
Cara, antes de eu chegar a dar o esporro, eu chego pro cara e pergunto, cara, o que tá acontecendo? Tá Essa é a aí. primeira pergunta que eu falo. Bicho, eu te conheço, o que tá acontecendo? Daí se ele começa a falar que não tem nada, tá, mas então por que aconteceu isso? Às vezes, cara, você nem chega no, sabe, no final você fala, cara, que aconteceu isso, mas beleza, já me falou, melhora isso em casa, a gente tem que melhorar aqui também. Mas, cara, só de escutar o cara, tá feito. Ser humano, né, cara? É ser humano. Ter uma relação humana entre as pessoas. Você não ter... Sabe quantas vezes, cara, que nem eu já falei para as pessoas, mas você vai ensinar a tua receita? Vou. Da onde veio essa, tem Cara, outras. É isso aí, velho. Entende? Eu não quero, cara. Eu falei pros piá quando eu entrei no Miro. A minha forma de gerir é botar a operação na mão de vocês. Eu não quero ser dependente de vocês e eu não quero que vocês sejam dependentes de mim. Porque uma hora eu quero férias, meu amigo. Eu tenho 3 filhos. Eu quero viajar. Cara, ali a Patrícia me propiciava por uma das primeiras vezes na vida viajar e ficar com a minha cabeça tranquila. Porque eu sabia que ela tava rodando um restaurante legal. É o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente, cara. É o sonho de muita gente. E detalhe, eu já fazia gestão pra eles e eu tinha lá dentro pessoas que faziam a gestão pra mim quando eu precisava. Ou seja, não era só o dono que conseguiu. Nós conseguimos fazer a empresa ficar orgânica nesse ponto. Lógico que você tem que estar sempre cuidando disso. Entendeu? Não é uma coisa que você vai acertar e você vai virar as costas e sair. Você tem que estar sempre presente. Ou quem você contratou para estar presente, que era o meu caso, estar ali. E a partir do momento que as pessoas veem que você tem cuidado. Eu tava lá na praia, por mais que elas não me incomodassem, eu tava ligando pra elas todo dia. Viu? Foi bem? Foi tudo tranquilo? Como é que foi? Precisa de alguma coisa? Aí elas trabalham no mesmo ritmo de você. Você, o líder, tem que ser um exemplo. Que legal do começo isso, ao cara. fim. Que legal, entende? Obrigado por ter falado isso. Se você né, vai falar que no teu restaurante tem cadernetinha pra marcar a água, você vai ter que ser o primeiro a marcar a água. Muita gente precisa é entender exemplo, essas cara. coisas. Isso é exemplo. É exemplo. Isso é filho. Com os teus filhos é assim, entende? Educar é assim. E não precisa você investir muito. É investir educação, investir atenção. Mas, uma coisa importante também agora. Educar é uma palavra agora que eu usei, que eu achei que eu usei. Você não pode ter a pretensão de educar as pessoas, não é isso. Você ensinar como que trabalha. E tem pessoas que nunca vão aprender a trabalhar do teu jeito. Então, outra coisa fundamental para o empresário é processo de seleção. Se você quer ter essa equipe boa, é o teu processo de seleção. Cara, você tem 90 dias para testar o cara em contrato de experiência. Use esses 90 dias, se o cara for ruim, tira ele e coloca outro. E ruim, quando eu digo, não é de técnica. Técnica, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. É o cara querer. Porque sim, eu gosto de falar bem claramente. Existe o preconceito, como eu falei, mas também existe, não é uma máxima que tem pessoas que só querem o emprego e não querem o trabalho. Entende? Que só querem o salário e não querem o trampo. Então você tem que se cercar de pessoas boas. E isso em 90 dias você consegue pegar o cara. Basta você ser uma pessoa que quer entender, que quer ver as pessoas. Cara, você ser um bom leitor de pessoas é o fundamental também pra você se aprender isso, entende? E não ter preguiça, porque o processo às vezes é desgastante. Às vezes por chegar no bom você vai passar por 4, 5. E é chato pra você. É difícil pra você, você tem que estar lá mais tempo do que você tá normalmente. Só que a hora que você achar aquilo vai trazer tranquilidade. Se você passar disso, você vai ter um funcionário ruim e que sim, é difícil de mandar embora. É caro de mandar embora. É caro, é. Entende? Então o processo de seleção é o começo o começo da tua arca de Noé. Entende? Pra dar as braçadas maiores tem que estar focado nisso. Cara, não existe. Uma andorinha só não faz verão. Cara, você já viu isso escrito nos meus posts, tá ligado? Você já viu escrito. E eu amo que as pessoas vêm falar, não, o trabalho é teu, é meu. Mas se eu tivesse sozinho, eu sei que não ia fazer. Eu sei que não ia dar conta. É muito trabalho. Vou aproveitar, deixa aí, cara. Vou botar na tela aí o link para tuas redes sociais para ter uma noção disso tudo que a gente tá falando. Tem muita imagem legal lá, eu tento postar bastante coisa, cara. Principalmente agora que eu tô com o tempo mais livre. Não, tá legal mesmo. Botar assim, meu tino no produtor de vídeos aí. Não, mas tá bem bacana. E eu sempre tento colocar algum texto, assim, que fale realmente, mostre qual que é a minha pegada da cozinha. Com uma veia artística dessa não dá nem pra pensar de forma diferente, né?
Cara, e aproveitando isso, uma coisa que me chama bastante atenção nos teus posts é que você também manda bem nos drinks, né, cara? Você curte um... Cara, assim, é engraçadaço isso, cara, porque eu não bebo praticamente. Eu bebo muito, muito pouco. Só que, como eu te falei, eu sou apaixonado por técnica, por apresentação, por história. E, cara, eu trabalhei... Quando eu gerenciei essa casa de parrilha, eu trabalhei com o Buco. O Buco é um barman que hoje tem um bar de coquetelaria clássica lá em Balneário. Um bar, tipo assim, que é só de balcão, 14 lugares no balcão. Encheu, ele não aceita mais ninguém. Noite inteira conversando com o barman, vendo fazer os drinks na frente. Mais ou menos aí. Cara, muito tesão o bar que ele tem hoje. E aquele cara, me mostrou a história da coquetelaria. Da onde que vinha... Me ensinou mais do que você misturar. Desculpe, cara, galera do gin com tônica. Mas, pô, mais do que você misturar umas sementes, gin e jogar tônica em cima. Cara, você trabalhar com as bases alcoólicas, mais de uma base no mesmo drink, essas loucuras, eu já comecei a gostar. E a minha esposa gosta do goró. Tá ligado? Eu tenho então, uma dessa em todo dia casa. de noite, cara, pô, eu fico ali fumando meu cigarrinho, eu tomo o drink dela. E daí fui fazendo coisa mais massa, já fui gostando. Aí, eis que eu já tava no Miro. Os piá trouxeram a ideia, vai abrir a casa 42, uma das casas queriam... O que você quer? O que você acha que dá pra fazer? Eu falei, vamos fazer a parrilha, que eu sempre falei pra vocês, se tivesse uma oportunidade ia ser legal. O que vocês acham de um bar de drinks? Focado em drink. Tesão. Daí, cara, que eu me enfiei. Me enfiei ali, fui estudar, de fato, procurar bibliografia. Daí, como eu tenho essa parada criativa, comecei a criar alguns drinks, tem a parte lá de coquetelaria artesanal, e criei uma carta com 35 drinks. Isso num período de... Cara, eu criei a carta em um mês. Entre estudo, prova, tudo. E é aquela coisa, eu provo todos os drinks. Acertei, eu nunca mais tomo. Quer apertar, gosto de Negroni? Odeio. Detesto, tá ligado? Mas, cara, sei tomar, dosar. E, cara, quando você não gosta do sabor de uma parada, é importante você ter pessoas que gostem. Então eu achei os meus... Cara, tinha uma época, meu amigo, que a galera vinha aqui. A galera saía de 4 naquele caso, que era a época que eu tava testando os drinks pro bar. Meu nego vinha aqui e tomava 9 drinks diferentes. O cara saía, porra, tava vomitando no chão, tá ligado? Mas os caras me davam feedback, esse tá bom, esse não tá, entende? E daí, cara, foi uma paixão, cara. E daí quando você começa a valorizar os processos. Por exemplo, daí tem um amigo meu aqui que tem... Eu fiz uma parceria lá no bar e tem a parceria aqui nos meus drinks, só uso o gin deles. Que é a Bag, que é um gin nacional. Cara, eu fui lá pra... Fugiu o nome da... Campinas. A fábrica deles é lá. Cara, é um processo artesanal e artístico, entendeu? Que daí você começa a entender o que é um gin em escala industrial e o que é um gin produzido em pequena escala. E, cara, não é só qualidade. Você vai ver que no final, cara, um está tomando álcool, digamos, puro né? E o outro está tomando um álcool mais destilado, que vai fazer melhor pro teu corpo e tal. E daí você vai ver, cara, as grandes marcas vendem por quanto um gin desse? R$300. O cara tá te oferecendo um gin que um dos gins deles ganhou 6º melhor gin em Londres, há uns 2 anos atrás, um dos 4 que eles têm na carta, a R$70, R$80 o litro pro bar, né? Não sei quanto que isso dá. Pessoas não vão achar que é esse preço no mercado. Não vai... Mas, cara, um produto assim, tesão, que, cara, eu sem eles nunca... Que nem eu falei, não tô ganhando nada por isso, eu virei um embaixador da marca. Legal. E eu amo falar isso pra todo mundo porque é conhecimento. É isso aí. Cara, se cada um que bebe uma bebida de bosta, eu puder ensinar, cara, que você tem uma bebida quase no mesmo preço, ou talvez no mesmo preço pra você tomar, que vai ser mais gostosa, vai fazer melhor pro teu corpo, você vai gerar consumo aqui dentro do nosso país, pode ser na cidade, mas é lá em Campinas. Cara, os caras têm uma linha de produção totalmente verde, reutilização de tudo. Cara, tudo é plantado lá, até o zimbro que eles utilizam, eles cultivam lá. Imagina. Entende? Então, cara, é uma parada assim... É esse tipo de coisa que eu valorizo, entende, cara? É esse tipo de coisa que eu valorizo e fiquei apaixonado. E hoje, tipo, até... Não sei se a câmera tá pegando aqui, mas aqui a gente tem um quadrinho aqui do lado. Tá pegando. Que a galera vem aqui em casa e já tem até cardápio de drink. Eu amo fazer, cara. Amo fazer. E daí comecei a evoluir nas técnicas também. Pesquisar um drink defumado, um drink com espuma. Usar... Isso é muito legal. Você usar o que eu já sabia da cozinha no bar. Eu ia perguntar isso agora. Porque tem muitas, as esferificações, as questões de textura. Hoje, porra, antes eu falava pra minha esposa, vou botar uma clara de ovo no drink, ela ficava horrorizada. Cara, hoje a galera vem aqui, já vê eu batendo ovo ali, acha que é a coisa mais normal do mundo. Que vai rolar. Pô, o que é isso? É densidade do drink, textura.
tomavam gemada na frente da UEPG ali, vinho quente com gema, e agora, né, fica fazendo cara feia. Então, tipo, é aquela parada de você... E outra coisa, a gente teve também uma invasão de drinks ruins no mercado. Os caras viram como um nicho de mercado, porque é, sim, interessante você vender drink no teu negócio, e o cara ia jogando um monte de coisa ali. E a galera tinha uma aversão, assim, até de drink. Cara, hoje é legal, você vai ver, por exemplo, o resgate do homem tomando drink. Cara, verdade, hoje o que eu vendo de whisky sour, o que eu vendo de Negroni, o que eu vendo de Martini pra essa galera. Quando que um homem tomava Martini? Via com uma bebida de mulher por causa do filme, que não sei o que, apesar do 007 tomar bem isso. Entendeu? E hoje, cara, eu trazendo isso, cara, a galera tá voltando a curtir, não só eu, né, cara? Tem outras pessoas aqui também fazendo. Mas, cara, mais uma vez eu descobri um nicho ali que eu não conhecia, me apaixonei, que tem muito Campari, né, que agora deu uma baixa por causa dos memes aí, né? Meu filho ontem, cara, de 13 anos, passou pela minha bandeja de gole e olhou: esse que é o Campari, é? Daí eu falei, por causa do coach do Campari, falei, Daí ele falou, é bom? Falei, ó, eu acho amargo, tá ligado? Isso. Mas tem uma galera que curte. E eu lembrei agora, né? Eu falei do vinho quente na frente do RPG. Coitado da Campari, né, velho? Os caras tomaram o míssel de lado ali sem saber nem porquê, né? E eu falei do vinho na frente do EPG. Você trabalhou no Miro, né? Que tem uma carta de vinhos bem interessante. E a gente recentemente tá, né? Não sei que quando você tá vendo esse vídeo aqui, mas recentemente nós tivemos o problema na Serra Gaúcha, né, cara? A gente tem ali, né? As marcas ali, né? Que estão envolvidas. Então, é super delicado, não quero... eu não vou me aprofundar, mas eu penso mais no lado comercial, o quanto isso pode abalar aí o mercado e a tua visão em relação ao que eu creio que o mercado do vinho, não. O mercado dessas empresas, com certeza. E talvez pensando, até o mercado nacional, principalmente a exportação. Pra ser mais específico aí. Ali no Miro, um dos proprietários, que é o Luiz, também é formado chefe de cozinha, ele é apaixonado por vinhos. Ele fez uma parceria já antes de eu entrar lá com o Alcioni, que é um enólogo, cara, que o cara faz vinho. Hoje ele faz toda a parte de sommelier do Centro Europeu lá em Curitiba, um cara muito massa, assim, dá treinamento, um expert mesmo. E ele que faz a carta de vinhos dali. O Alcioni é aquele cara que tá dentro do mundo do vinho. Então, cara, a partir do momento que você contrata um cara desse, você já certifica da onde que tá vindo aquilo, porque ele conhece a produção. É uma forma de se prevenir para você não... Só que a gente nunca vai ter essa certeza. Sim. Olha as marcas que estavam nisso. A gente tá comprando suco integral deles todo dia, porque não é só vinho. Exatamente. Não é só vinho, é a indústria do suco de uva, de tudo isso. Eles virem alegar que não sabiam isso, me desculpem. Não tem como se falar isso. Agora, quem vende o produto deles, não tem como saber. Não tem como você ter essa certeza. É uma distância muito longa, né? Exatamente. Então eu acho sim que isso é uma discrepância que tem que ser corrigida e que vão aparecer outras, vão descobrir-se outras, mas é muito injusto penalizar a cadeia inteira de produção. Porque assim como tem eles fazendo isso, tem vinho sendo produzido aí por cooperativa, tem vinho sendo produzido na pequena propriedade, e que agora que esses caras estão conseguindo valorizar o vinho deles, cara. Porque aqui antes só consumia vinho de garrafão, os caras só faziam aquilo porque era o que se consumia. É isso aí. Agora que está se trazendo o valor na produção de vinho nacional, isso cair como uma bomba em cima do setor inteiro, não é justo. E eu acho que não vai acontecer. Mas sim, na produção, exportação eu acho que vai. E no mercado interno, que a gente tem mais clareza das notícias, vai impactar muito essas marcas com certeza, né? Eu vejo até como... É muito difícil falar isso a partir do momento que envolve grandes interesses comerciais. Mas eu acho que em determinados momentos o cancelamento é sim válido. Quando a pessoa chega, quando a empresa, no caso, chegou num ponto de defender o absurdo, de praticar o absurdo, eu acho que quem vende esse suco hoje, os mercados que vendem esse suco hoje, tem a obrigação de não vender mais. Eu não compro mais. Eu hoje vejo a marca e não compro mais. Eu hoje tenho uma preocupação, meus filhos tomam suco integral.
Eu hoje tive a preocupação de pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí tá o nosso ponto do consumidor também. A partir do momento que aconteceu, você agora sabe que você pode pesquisar, ver qual marca que faz, de que jeito que faz. Mas eu acho sim que essas empresas têm que ter uma resposta muito dura do mercado. Que é só assim que o mercado se regula. Só assim que essas práticas se regulam. Se esse cara não sofrer, me desculpe, pode ser que ele não faça mais. Outros talvez vão fazer. Ah, era uma terceirizada. Por favor, meu amigo. Olha a quantidade de gente. Há 10 anos. O mercado, o local, né, o nacional, já vem sofrendo também por conta da influência da... Bem, tem o vinho argentino tá entrando no Brasil a rodo, né, cara? É o mais preço barato que mais o barato do que, enfim, né? Mas não dá para negar a qualidade que se atingiu com o vinho nacional, né? Já se fala isso há um bom tempo, na verdade, né? Ganhando prêmios e mais prêmios. É o que você já falou também com relação a mas mesmo a questão de prêmios. A questão de prêmios você tem a partir do momento que você vai lá para colocar o teu vinho para ganhar prêmio. Isso também é um movimento do mercado, que hoje as vinícolas brasileiras estão fazendo. E a Argentina começou isso muito antes. Essa que é a realidade, entende? Sim, então sim. O próprio prêmio, tem muito vinho que não é premiado e é tão bom ou melhor que o premiado. Porque, cara, todo mundo fala desse negócio de cerveja premiada, de vinho premiado. Cara, muito é o cara se inscrever. Porque Começa isso tem aí, um custo. Né? Isso tem um custo. Você acha que, cara, esse monte de cervejaria que vai lá expor na Alemanha, você acha que o festival paga as despesas deles? É eles que pagam do bolso, meu amigo. Então isso é um investimento de marketing. Também. Não tô falando que o produto não é bom. Mas é um marketing que esse meio de produção do vinho lá na Argentina entendeu muito antes e agora o brasileiro tá fazendo isso. Porque, cara, é o que eu falo. Não adianta você ter o melhor produto se ele não parecer o melhor e não adianta você ter o melhor se você não se posicionar como o melhor ou estar entre os melhores. Sabe, essa coisa de ser muito coitadinho, que nem você falou e tal. Cara, isso não é comercialmente interessante. É, exatamente. O Madeiro mostrou isso a partir do momento que eles botaram Best Burger in the World. Aquilo pegou. Concorde ou não, né? Concorde ou não, aquilo não, pegou. Os caras bancaram e pegou na época, entende? Hoje eles nem usam mais o The Best Burger in the World. Mas na época pegou. Então é mais uma vez a gente bate na apresentação. Entendeu? Que eu falei do prato. Cara, não basta o sabor tá 100 e a apresentação tá 50. Mais uma vez é a mesma coisa. Tanto na apresentação do prato quanto na apresentação do teu vinho comercialmente. A garrafa bonita, o rótulo bonito. Tudo isso, cara, tem que ser. Hoje, cara, caiu um pouco, assim, aquela coisa legal, aquela garrafa escrita à mão ali e tal. Cara, já caiu um pouco, parece descaso. Entende? A não ser que seja, eu vou dar um exemplo de cerveja, que é o que eu conheço mais, né? Mas tem lá as belgas, tem os monges lá que fazem a garrafinha num engradado, não tem nem rótulo, que custa... Nem é tão caro, na verdade, mas é limitadaço, né? Sei lá, quantos litros faz no ano e faz fila de jeito pra tentar pegar, e assim, né? É uma coisa que eles fazem pela tradição deles, eles não estão com uma nada mega... comercial, isso aí. Sabe que aquele é o produto desde sempre, o charme é ser assim desde sempre, entende? Agora, se eu vou começar a fazer produto com cerveja artesanal em casa, no meio, tem um monte de cerveja artesanal boa que tem. Gente se empenhando nisso. Eu vou querer meter um rótulo vagabundo ali e falar não comprem porque é artesanal. Entendeu? Olha o tanto que a galera tá investindo. Lógico que daí também tem muita gente que investe mais em marketing em produto. Concordo, mas isso vai ter em todo. Vai ter a cerveja melhor, o vinho melhor. Isso sempre vai ter, né? A variação de qualidade. E eu tenho comigo, podem não concordar, mas enfim, mas eu acho que depende muito do paladar, do gosto de cada um. Então eu sofri não fica pesado, mas eu usei por um bom tempo no Boteking o boteco mais gostoso da cidade, era o slogan. Mas era mais gostoso pra quem? Era mais gostoso pra quem tava indo ali no bar. Tinham outros botecos da cidade rolando que eram tão bons quanto. Mas é melhor do que o seu. Assim, pra você é melhor. E acabou, ok. Bola pra frente. Que é, por exemplo, uma dica assim, que eu sempre dou de prato, até uma coisa um pouco mais simples, mas de drink. Numa carta de 35 drinks. Quando o cliente chega e te pergunta, cara, me indica aí um drink. Eu posso indicar o drink que eu vou achar que eu mais gosto. Isso. Mas, cara, qual que é a pergunta certeira na hora que você tem que fazer na hora de indicar um drink? Qual é a base alcoólica que você mais gosta? Você gosta de tomar whisky? Você gosta de tomar gin? Você gosta de tomar vodka? Eu gosto de tomar gin.
Aí você já pegou daqueles 35, você diminuiu pra Já 12. deu uma... Você quer uma coisa mais frutada? Você quer uma coisa mais pesada? Eu quero mais frutada. Você tirou os Negroni. Já diminuiu ali pro London Mule, pro gin com tônica, com não sei o quê. E aí você encaixa um drink que, cara, provavelmente o cara vai gostar. Você tem que entender o gosto pessoal do teu cliente. Mais uma vez, aquilo que nós estávamos falando. Que eu tenho um pouco de problema. Tipo, eu que vivi muito a parrilha. Daí tem aquele movimento. Carne boa é carne sangrando, mal passada. Eu gosto de carne ao ponto. Ao ponto, ponto. Porque também não existe ponto do chefe. Isso daí é internacional. Definido pela temperatura interna da carne. O ponto. Então não tem o meu ponto, o teu ponto. Ponto, ponto mais, ponto menos. Isso é o jeito que tem que ser. Eu gosto de carne ao ponto. Muito parrilheiro. Nossa, passou. Matou a vaca. Isso aqui, isso aqui. Isso que nem vai para ponto mais do bem passado. E daí os caras que têm a presunção de ainda falar, não, aqui eu só sirvo tal ponto. Cara, me desculpe, eu cozinho pros seus amigos, na tua casa, para você. Você está ali para respeitar o teu cliente. Comércio. Para respeitar o teu cliente. Se ele quer comer ponto mais, ele vai comer ponto mais. Lógico. Existem discrepâncias. É o que, por exemplo, o Tarso falou, o cara do hambúrguer, acho que falou. Não, foi você que falou. Mudou meu hambúrguer. Não, tá bom, cara, a receita é tua, o risco é teu. Uhum. Mudaram coisas, tem limites que eu não passo. Tem coisas que eu falo não faço. Lá na Ioli, por exemplo, lá no Miro, por exemplo. Cara, eu não colocava arroz branco. Pô, tem macarrão, cara. Tem macarrãozinho com sugo, artesanal. Entende? Não é possível que o cara só coma arroz branco. Mas dá pra trocar o macarrão com molho vermelho por um macarrão Alfredo? Posso. Entende? Se o cara vir falar, não combinou. Mas é que aí não tava no cardápio. Ok. Mas eu tô lá pra servir o cara. Isso. Eu quero que ele chegue lá e se sinta em casa. Entende? Esse é o lugar que eu gosto de ir. Que ele não se sinta mal e fala, puta, quero... Cara, tem uma... Tô com medo de levar bronca. Teve uma época, cara, que ficou na moda o parrilheiro selvagem. Tá ligado? O cara que falava, devolvia a carne porque o pronto, o cara olhava brabo pro salão, o cara... esse cara vai me matar. Desculpa, hein? Exatamente. Não pode ser assim, entende? Você não pode ter a presunção que você vai impor teu gosto e educar o mundo. E você vai acabar estragando a experiência da pessoa, de repente, por tomar uma postura tão radical. Exatamente. Já tive esse posicionamento? Já, a gente tem os momentos chiitas, né? Chita gastronômico. Eu chegava lá, nossa, cara, dá pra você passar o hambúrguer. Eu falei, eu tive uma transição, né? Comecei com o hambúrguer ao ponto, aí a galera mandava voltar demais, eu tive que ruminar isso para depois voltar um novo ponto do bar, né? Não mudando o da gastronomia, sim, né? O pessoal chegava ao ponto, eu por estar na operação direto, eu já entendia que o ponto daquela galera ali era o ponto isso, mais. Exatamente. Né? Então, mas eu tocava na minha ali e tal, mas essa visão de você entender que o cliente precisa ter uma boa experiência foi mudando com o tempo, cara. E tem uma história do ponto, não sei se você já ouviu, eu acho super legal para ilustrar, não que seja a verdade, mas aquela coisa do homem sair caçar, matava o animal lá na casa do caralho, voltava com o bicho nas costas, comia a carne onde ele matou e, opa, essa carne é boa, vou levar pra mulher. Chegava em casa, depois de 2 dias de volta, a mulher comia um pedaço da carne e a carne tava ruim. Aí falou, pô, isso aqui tava tão gostoso. Aí que ele entendeu, falei, peraí, se eu preparar a carne pra ela na mesma temperatura que ela tava quando eu abati a carne, sim, aí ela vai gostar. E aí sim, voltou-se ao ponto da carne, que é a temperatura do animal quando é abatida. Essa história. Eu acho ela sensacional para ilustrar, não é a real, não aceite isso como verdade absoluta, sim, mas eu acho ela muito legal para entender mais ou menos. Mas assim, cara, são histórias, né, cara? É igual a Bíblia, né? A gente nunca vai saber ao pé da letra o que aquilo ali existiu, o que é alegoria, o que não é. Mas o fato é, cara, a grande parte das técnicas culinárias que a gente vê, que a gente tem, surgiram de necessidades do ser humano, começando pela cocção. Começando pelo fato que o cérebro do ser humano evoluiu a partir do momento que ele começou a comer alimentos cozidos, o corpo dele fazia menos força para processar isso, essa força foi reutilizada na cabeça para evoluir o cérebro do cara. Isso tá no documentário da Netflix sobre comida lá, não lembro o nome agora. Um documentário que um é sobre fogo, água, terra... inclusive acho que é esse o nome.
Se eu não me engano é isso. Terra, Fogo, Ar, alguma Capitão coisa Planeta, assim, tá? é bem interessante, sabe? Cara, muito legal. porra, a gente vê hoje uma técnica, vamos pegar a técnica da alta gastronomia, um confit. Um confit é o porco na banha, que a mãe da gente fazia. Entendeu? Que a avó da gente fazia. Aham. Que se pré-cozinha ela na banha, deixa ela ali imersa e depois só finaliza. Os fermentados. O que são os fermentados? São conservas. O próprio queijo, cara. Sabe como é que o queijo existiu? Cara, a galera daquela região lá onde era a Mongólia, etc., eles sempre fizeram toda a utilização do animal que eles tinham. O arco deles é feito, por exemplo, de chifre, de couro, de tendão de animal. E, cara, eles utilizavam o estômago de algumas espécies de caprinos para fazer cantil. E eles carregavam o leite das éguas, não eram nem de boi, naqueles cantis. E dentro desse estômago existia, agora eu não lembro o nome, não é proteína, o que faz coalhar o queijo, entendeu? Então eles, cara, começaram a carregar aquilo ali e ia tomar uma hora, o troço estava coalhado. Em algum momento eles perceberam que se separasse aquele coalho e secasse ele, era um alimento que eles podiam secar e levar pra viagem, que durava muito mais que o próprio leite. Ou seja, já existia gambiarra há muito tempo, Exatamente, né? E surgiram, cara, requeijão cremoso é uma coisa que surgiu de uma receita de erro de queijo, de receita de queijo também. Então, de erros, de necessidades, as técnicas surgiram na grande maioria assim. Cerveja? Técnicas modernas hoje que eu considero de cozinha. Talvez a gastronomia molecular. O resto, cara, são reutilizações contemporâneas de técnicas que existem há muito tempo. E a própria cozinha francesa. Os franceses foram os primeiros... Porque é o pai da alta gastronomia. Eles foram os primeiros a colocar essas regras num papel. A chamar a cara técnica de um jeito, a falar como que tem que ser feito. Sistematizar ela ali. Mas, cara, quem que desenvolveu a gastronomia, começou a temperar a comida, começou a misturar ingredientes? Foram os orientais. Entendeu? Não foram os europeus. Então tudo isso evoluiu ao ponto da gastronomia que a gente tem hoje. É história. Gastronomia é história. Sim. Eu falei da cerveja. A cerveja tem uma... Ou também, né? Não é a verdade absoluta, mas a história de que... o cara saiu pra... Vamos usar o cara que saiu pra caçar de novo, né? O homem sempre dando os pés na casa. A mulher ficou... Fazia a colheita ali, colocava tudo em tambores... Colocava embaixo da sombra da calha da casa ali e ia dormir. Choveu de madrugada, encheu aquele negócio de água. Ela esqueceu lá de tirar e secar. Aquele negócio fermentou. Alguém teve a ideia de dar uma bicada naquele negócio e estão tomando até hoje. É perfeitamente incrível, porque, cara, a fermentação é o processo natural. Bota ali qualquer cereal, qualquer coisa, jogue água e deixa uns dias ali meio na temperatura ambiente. Vai fermentar. Vai sair bolinha. Entendeu? Vai fazer espuma. Era bonito? Não era, mas alguém teve coragem de dar uma beiçada, né? De dar uma beiçada e viu que dava o grau. Cara, legal. Indo para as finaleiras aí, Adal, me fala uma coisa. Cozinha ou consultoria? Hoje, assim, paixão mesmo, para tocar para frente aí, para os próximos anos. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho, pela minha veia criativa, dificuldade em ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, eu gosto sim de estar trabalhando com o público. Isso me satisfaz bastante. Mas a consultoria me permite estar em várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô criando uma casa de parrilha, eu tô contando um cara que abre uma casa de sushi, um cara que abre um restaurante italiano. E isso me dá, além de eu trabalhar a minha criatividade, cada consultoria eu aprendo uma coisa nova. Sempre falo pra minha esposa, cada consultoria dessa eu saio de lá também com mais coisas. Você volta pra casa e se interna, pesquisa, Exatamente, estudo. Eu me obrigo a pesquisar, a estudar, a tudo isso. Então é uma coisa que me satisfaz muito. Mas eu vou te falar a verdade, eu sou um cara que eu quero tudo, entende? Então eu quero sim encarachar uma operação pra eu estar ali na operação, estar renovando o cardápio, por exemplo. Lá no Miro, a gente renovava o cardápio pelo menos 3 vezes no ano, 4 vezes às vezes no ano. Então isso já me satisfaz bastante. Mas eu não quero deixar de lado essas consultorias, assim, que, cara, quando eu tô lá 1 ano fazendo aquela alta gastronomia, puta, é tesão pra caralho, que nem eu ajudei meu amigo a criar o negócio do carrinho de lanche dele. Pegar um troço assim totalmente, porque ele chegou pra mim, cara, eu preciso do lanche, bom, tudo, mas, cara, eu preciso de um lanche em conta. Preciso de um lanche comercial, porque eu vou estar em tal lugar, porque eu vou estar com tal ponto.
Sabe, se pensar totalmente invertido do que lá no restaurante, que eu penso, cara, eu posso trabalhar com o que eu quiser porque eu posso cobrar. Então já muda totalmente a chave de pensamento do negócio. Então isso que é muito legal da consultoria, assim, sabe? Eu sou muito... Não tenho como te falar, assim, qual que eu gosto mais. Legal. Mas a consultoria, por ser uma coisa mais nova, assim, tem me encantado bastante por essa variedade de coisas que eu... Eu perguntei isso justamente pelo teu perfil, né? Falei, cara, deve ser muito doido você poder extravasar tudo isso. Exato. Né? Da tua personalidade, não vou falar nem só da criatividade, que vai além disso. Sim. E por tudo que a gente já conversou, por você conhecer muito a fundo cada um dos 3 pontos que você citou ali, por exemplo, do pilar para você de um bom negócio. E eu lembrando de alguns consultores que eu vi ou ouvi falar por aí que, putz, dá dó de quem contrata o serviço errado. Às vezes o cara tem experiência de ter feito uma coisa ou outra, mas falta conteúdo. Cara, eu me formei em 2013 no curso de chefe. Já tinha uma experiência um pouquinho antes, como eu falei pra você, né? Ali fazendo eventos pra conhecidos, na cantina lá no negócio do Arco e Flecha. Mas eu tô fazendo consultoria, cara, há 2 anos. Você não sabe o tanto de gente que sai da escola de gastronomia, bordado chefe, fulano de tal, e sai vender consultoria. Que bagagem que esse cara tem pra vender consultoria, entende? E não é desmerecer ninguém. Agora, consultoria é uma coisa que, por essência, ela exige de você experiência. Isso. E experiência você só adquire com o tempo. Porque a experiência, lógico, ela pode ser adquirida de forma por livros, por YouTube, pode. Mas ela só se valida de forma empírica. Ela só se valida você passando pela situação. Então, se você não tem essa bagagem, você está vendendo uma mentira, que é o que eu falo. Então, muita consultoria, e cara, isso quebra o próprio meio. Porque daí o cara pega uma consultoria dessa ruim pra abrir. Cara, você acha que outro empresário que vem falar é bom uma Falou consultoria? Não, tá louco. O cara veio aqui, me largou na mão 3 meses depois, paguei 20 pau pra ele pra abrir o restaurante, agora eu tô aqui com umas merdas, umas cozinheiras. Uns cozinheiros. Cara, chega largado. Chega a equipe nova, passou um consultor aqui, tá, e cadê a ficha técnica? E tanto é que eu ofereço processos? sempre um serviço que é legal, que é a diferença entre a consultoria e a assessoria. Eu também ofereço para a pessoa por um valor mensal, um valor obviamente muito abaixo que ela paga com o funcionário dela, não é ter um funcionário a mais na casa. Uhum. Mas o serviço de eu estar indo lá mensalmente, ver o processo, ver se está dando certo. Putz, esse item não está saindo, vamos repensar o cardápio de novo. Então essa assessoria é mais legal ainda, quando você vai, presta o serviço e permanece podendo estar ali na operação. E esse é o ideal dos mundos, assim, sabe? Sim. Eu vejo bastante, não sei se você já viu o Boteco do JP. Já. O JP é um cara que faz muito isso. Ele fala, eu não faço consultoria mais, eu faço assessoria. Se o cara quer me pagar uma vez, não sei. Se quer me pagar por mês, eu vou lá e faço. Porque daí eu sei que eu vou ter o negócio no meu padrão. Entende? É verdade, porque a maioria das vezes acontece isso. Você faz a consultoria, e é teu nome que tá lá também, né? Isso. Você chancelou o negócio, fala, tá aqui, ó. Eu montei o teu cardápio, a tua estrutura tá aqui, aí você sai e o cara... E até isso é legal, assim, sabe? Porque, por exemplo, como que eu ajo isso? Cara, tem consultorias que você vai dar que você sabe que é uma coisa mais pra gestão mesmo, ou que o negócio não é muito teu perfil, etc. Tal, vou lá, beleza. Cara, quando eu vou num lugar que eu acho que é o perfil, que eu olho, cara, o dono, ou o gerente, ou quem tá lá na frente da operação, eu falo, cara, esse é um cara que quer fazer o troço tá tesão. Cara, eu mostro pra eles que eu quero me associar a eles. Eu falo, cara, eu quero assinar teu cardápio, eu vou fazer divulgação tua no meu Instagram e eu vou te dar um desconto no valor da assessoria por isso. Entendeu? Pro cara ver que eu realmente quero comprar a ideia. Legal. Também. Então, tipo, não é toda assessoria que eu assino o cardápio. Porque às vezes o cardápio não é o que eu quero, mas eu operacionalizo ele pro cara. Agora, quando é um negócio que o cara compra a ideia, que ele fala, não, vamos criar junto e tal, aí eu faço questão e o cara ainda tem um benefício financeiro pra isso. Legal. Show de bola. Adal, pra achar você nas redes sociais,
O que você tá fazendo? Quais são os projetos que estão rolando agora? O que tá acontecendo então, aí? Cara, é o meu Instagram, né, cara? Minha maior aí fonte de contato. Lá já tem meu contato direto pelo WhatsApp também. É Chefe Adal Gastronomia com 2 Fs, porque eu já fiz uns 3 Instagram e eu perco a senha. Tá Bem-vindo ao grupo. Eu perco a senha, não consigo recuperar depois, então eu coloquei o F a mais. Esse tempo atrás até eu vi um cara, não sei se foi uma indireta ou não, tá ligado? Que era um cara que falou, agora tem chefe com 2 Fs. Eu olhei pra minha esposa e falei, cara, não sei se é pra mim, mas é porque eu perdi o meu outro Instagram. Vou colocar com 3 agora, que fica mais, fica mais claro chique, que não... Exatamente. Daí, tá ligado? Então é esse, o Chefe Adal Gastronomia com 2 Fs. E, cara, de projetos aí o que tá rolando hoje. A gente tá aí com os deliveries de lanche, a gente até já deixa lá que é o delivery mais temperamental do PG, porque, cara, às vezes eu tô fazendo evento, às vezes eu não posso atender, então o cara liga, às vezes eu não vou te atender, amigo, tá ligado? Tô fazendo as consultorias, né? Hoje tô com 2 consultorias em andamento aí, tô finalizando lá no Padá Padoca, então vai ter alguns pratos novos lá, também entrou. Iniciei agora uma na casa da avó. Ali Roberto, a gente vai rever ali com o Roberto todo o cardápio da noite deles ali, vai ficar bem legal também. Cara, a gente tá com uma collab, cara, lá no Buena Onda, que eu falei que é muito legal, que é uma... Cara, eu gosto muito de cozinhar a 4 mãos. E eu sempre falava pro Tarso, cara, eu quero vir aqui cozinhar com vocês, vamos fazer uma parada. Daí quando eu saí do restaurante agora, incomodei eles, falaram, então vamos fazer. E daí eles lá bolaram o tal do projeto Sangue Buena, que são outros chefes que vão lá cozinhar com eles, fazem o sabor do taco, e esse taco fica sendo servido durante um mês nas quartas e quintas-feiras. Isso foi super legal, que além de eu cozinhar com eles, que eu gosto, que são meus amigos e tal, o lucro desses tacos vai para instituições de caridade. Então, a gente já fez, assim, unir a nossa brisa, assim, de cozinhar legal. Junto, né, nossa paixão, e ajudar os outros também, que é uma coisa que eu acho que um pouquinho que a gente faz, né, que a gente consegue fazer, é diferencial. Então, esse taco tá rolando toda quarta e quinta, um taco de cordeiro defumado, espuma de tzatziki e caviar de hortelã. É bem legal, quem tem ido tem gostado. Então ontem rolou, hoje tá rolando de novo. Então não perco aí. Quartas e quintas só lá no salão deles, salão. Né? Não vai pra delivery. Legal. Até por causa da espuma ali, ela desmancha muito rápido. Então o delivery ia chegar uma... E se você insistir no delivery, dá uma olhada no episódio com o Tarso. Vou deixar o link aqui, inclusive, o Tarso, que eles falam, deixa bem claro, né? O que rolou ali com essa história. Saber o porquê não vai pra delivery e tal. Você já deu uma deixa, mas é legal aí ter essa visão. Adal, muito obrigado aí por essa conversa, cara. Valeu e parabéns aí pelo conteúdo também. Eu já tinha escutado, antes de você entrar em contato comigo, né? Já tinha... Quando eu vi no do Tarso a primeira vez... Não, a primeira vez que eu vi não foi no do Comai ainda, foi o do Tarso. Depois voltei a escutar o do Comai, né? Conheço ele lá da escola, ele dava aula ali na mesma escola que eu dou também. Também voltei a dar aula na escola ali no ateliê do chefe agora. Então, tá lá com a Kel, Djalma. Isso, exatamente. E é isso aí, cara. É isso aí que tá rolando pelo momento. E sempre, se acompanhar os Instagram, sempre vai ter coisa nova. Às vezes estão metendo umas festinhas no quintal. Não, eu vou colocar o link aqui no vídeo também do teu Insta pra ficar mais fácil de achar ainda, sim, né? Bem, eu já acompanho. O ruim é de trabalhar nos mesmos horários, né? E, putz... É difícil, né? Eu acho que tá sendo a maior dificuldade é conversar com a galera e não conseguir ir... Sim. Em todos. Então eu vou escolhendo assim, tipo, hoje eu vou conseguir juntar o meu horário com o da esposa, que é meio sol e lua, né? A gente tem que acertar os astros para conseguir sair. Mas tem um dia que encostar aqui também e tomar uma que vocês. Venho aí. Adal, obrigado, cara. Valeu. Valeu, brigadão, cara. Obrigado. Até a próxima aí para jogar a conversa fora. Com certeza. E é isso aí. Valeu, brigadão. Fechou. Valeu, galera. Valeu. E é isso aí, Gastrosonic. Você que estuda, que vive e ama a gastronomia, se quer saber mais sobre o setor e ouvir a real de pessoas que trabalham com gastronomia, dá um clique aí nos cards ao lado, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo.